Animais Fantásticos se iniciou como uma franquia bem promissora, mas com o passar de cada filme ficou nítido que as coisas não estavam se saindo tão bem como deveria. Fala galera, tudo bem? Eu sou o Steven e hoje vamos entender juntinhos o que foi que aconteceu com essa franquia que tinha como premissa 5 filmes para ser lançado. Mas, infelizmente, tudo terminou no terceiro filme. Já se inscreve no meu canal e curta esse vídeo para poder, alcançar aqui mais pessoas e eles entenderem mais ainda o que foi que aconteceu com essa franquia. Após a saga Harry Potter se consagrar como um marco da cultura, tanto literária quanto cinematográfica, a Warner logo planejou expandir o universo mágico nos cinemas. Após o final de Relíquias da Morte Parte 2, o estúdio de imediato conversou com J.K. Rowling para ver uma possibilidade de continuar essa história, essa saga, esse universo nos cinemas. E então nasceu Animais Fantásticos e Onde Habitam, inspirado no livro que a própria autora J.K. Rowling fez para ser um livro educacional e lançado lá em 2001. E então isso se iniciou uma trajetória de construir 5 filmes para os cinemas. A franquia iria se tratar de uma prequel, ou seja, iria se passar 70 anos antes dos eventos de Harry Potter. Animais Fantásticos e Onde Habitam estreou nos cinemas em novembro de 2016. E assim que estreou, já se tornou um fenômeno. O filme conquistou a crítica e o público ao redor do mundo e arrecadou 816 milhões nas bilheterias mundiais contra o seu orçamento de apenas 180 milhões. Se tornando, inclusive, um dos filmes mais lucrativos daquele ano. Além disso, Animais Fantásticos e Onde Habitam conseguiu 2 indicações ao Oscar, nas categorias de melhor design de produção e de melhor figurino, inclusive vencendo essa última e se consagrando como o primeiro filme desse universo mágico a vencer um Oscar. Tudo começou muito lindo, emocionante, muitas conquistas, esse universo se expandindo. Até que chegamos em um determinado momento em que mudaria todo o rumo dessa franquia. Johnny Depp foi escalado como o principal vilão dessa franquia. E bem, eu não preciso nem dizer que essa escalação foi mais do que polêmica, foi um grande alvoroço no mundo todo. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui sobre esse caso em específico, porque senão o vídeo vai ficar super longo. Mas, basicamente, Johnny Depp estava muito mal na mídia mundial, graças às acusações muito graves que a sua ex-esposa, Amber Heard, estava fazendo contra ele, de relacionamento abusivo. E bem, esse assunto é super delicado, tem muitas camadas, e essa história, inclusive, durou por muitos anos. Essa situação do Johnny Depp, acompanhado com algumas situações bem desnecessárias e completamente deselegantes da autora J.K. Rowling sobre pessoas transexuais, causou um pequeno alvoroço sobre as continuações dos filmes. Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald, estreou em novembro de 2018 e teve um resultado bastante inferior ao seu antecessor. O filme foi extremamente detonado pelos críticos e pelo público em geral, o que afetou diretamente a sua performance nas bilheterias mundiais. Os Crimes de Grindelwald arrecadou apenas 655 milhões mundialmente, contra o seu orçamento de 200 milhões. Uma performance que foi bem abaixo do esperado, ainda mais para uma franquia que estava nascendo ainda, que estava tendo um peso muito grande, mas que ainda assim foi um valor ok, comparado ao seu orçamento. Após a polêmica escalação do Johnny Depp, ficou muito na dúvida, sobre como seria essa franquia, ainda assim, diante do caos que tava, o nome do Johnny Depp no mundo todo. Se perguntava muito se ele ainda permaneceria na franquia, diante das acusações que estavam crescendo e a cada desdobramento, era mais um choque, assim, pro público. Até novembro de 2020, ele estava super confirmado no terceiro filme. Inclusive, ele já tinha até gravado algumas cenas pro filme. Mas tudo mudou naquele mesmo mês. Com a sua imagem manchada mundialmente e podendo inclusive afetar diretamente o resto da franquia, a Warner obrigou e pediu, na verdade, pro Johnny Depp sair do filme. Então ele rescindiu o seu contrato e deixou a franquia. Com a saída de Johnny Depp no meio das gravações, ficou-se aquela pergunta-chave, sobre quem iria substituir, quem seria o ator que iria fazer agora
o novo Grindelwald. Resposta essa que tivemos logo em seguida, no mesmo mês, quando Mads Mikkelsen foi escalado para poder interpretar esse personagem. Animais Fantásticos e os Segredos de Dumbledore estreou em abril de 2022. E o filme até que foi bem recebido por parte do público, mas a crítica ainda estava um pouquinho dividida. Mesmo com uma recepção agradável do público, em comparação inclusive, com o seu antecessor, o filme ainda não conseguiu engatar e se tornou a menor bilheteria do universo mágico nos cinemas. Os Segredos de Dumbledore arrecadou apenas 407 milhões mundialmente nas bilheterias, contra o seu orçamento de 200 milhões. Para você ter uma noção, o filme não conseguiu nem mesmo ultrapassar 100 milhões de dólares nos Estados Unidos, coisa que os outros dois filmes conseguiram, o que confirmou o desgaste e a desconexão dos fãs com a franquia e com a história de Animais Fantásticos. Como vocês já devem estar sabendo, diante dos vídeos que eu venho postando aqui, é bem importante nós termos uma bilheteria final para decidirmos e entendermos se o filme foi um sucesso ou um fracasso quando comparamos, com o seu orçamento. No caso de Os Segredos de Dumbledore, ele precisava de mais de 500 milhões mundialmente para poder se pagar os seus custos, e mais de 600 milhões para poder ser lucrativo para o Warner. E com uma bilheteria final de 407 milhões, fica bem óbvio que esse filme causou um prejuízo para o estúdio, o que transforma ele em um fracasso de bilheteria. Após essa performance bem decepcionante, era bem óbvio que iria acionar um alerta vermelho dentro do estúdio. E eles iriam se perguntar se valia mesmo a pena, diante dos prejuízos, investir nos últimos 2 filmes para completar essa saga de 5 filmes. Foi anunciado que a Warner não estava mais interessada em continuar com Animais Fantásticos nos cinemas. Diante, claro, da repercussão negativa do segundo filme, da baixa bilheteria do terceiro, isso afetou bastante o interesse do estúdio em reviver, em continuar essa história. O que confirma que Os Segredos de Dumbledore é, de fato, o último filme dessa saga. A Warner agora está focada na série reboot do Harry Potter, que inclusive vai estrear na HBO Max lá em 2027. E bem, essa é a grande aposta mesmo, já que a série é prevista para durar por 10 anos e ter, a adaptação de todos os livros da saga. Mas e você? Você gostou da franquia de Animais Fantásticos? Você fica com muita tristeza ao saber que não teremos mais essa história nos cinemas? Você acha que a franquia tinha muito potencial de ir mais longe? Conte pra mim o que você acha aqui nos comentários. Não se esqueça de curtir meu vídeo e de se inscrever no meu canal para você ficar por dentro, de outros vídeos como esse. E eu te vejo então no próximo vídeo.